A eleição é muito boa porque ela depura as almas. A pior coisa que o candidato pode fazer numa campanha é ficar no comitê. A gente recomenda sempre que o candidato ele defina no máximo 3 bandeiras. Com aqueles conteúdos, muitas vezes conteúdo de ego, em vez do Exatamente. conteúdo que agregue para quem está assistindo. Você vai falar inúmeras vezes sobre a mesma coisa, mas de formas diferentes. Então, você falou a palavra. A rede social, ela é uma ferramenta. Base da comunicação é sempre a mesma, né? É você falar algo que a pessoa consiga assimilar e entender. Onde é que a consultoria iria ajudar esse cara? Eleições estão chegando. E para falar de eleição, pelo menos aqui em Londrina, a gente tem quase uma lenda aqui, já trabalhou em inúmeras campanhas. Desde quando você estava fazendo campanhas, Claudio Ost? A primeira campanha que eu fiz foi em 1996. Vamos ver de quem que era. Foi uma campanha do Paulo Bernardo, que depois virou ministro do Planejamento e tal, mas na época ele era deputado federal e ele era candidato a prefeito de Londrina. Caramba, então desde 96 para cá, 30 aninhos. 30 anos. Pouquinho mais de 30 anos. Quase o teu tempo de carreira de futebol fazendo campanhas. Não, eu jogo mais bola há mais tempo, né? Há bem mais tempo, né? Com aquela qualidade que todo mundo não conhece, mas a campanha já faz tempo, hein? Já faz mais de 30 anos. Que massa. E é importante aqui a gente trazer alguns detalhes, né, de campanha, que às vezes muito candidato acaba escorregando em coisas, às vezes até pequenas, ele por uma falta de um caminho, ao meu ver, que às vezes... Falta, assim, às vezes um discernimento, às vezes a pessoa fica muito fechada ali naquele comitê, você acaba meio que fazendo assim com a visão, né? Você não consegue ter uma amplitude. A pior coisa que o candidato pode fazer numa campanha é ficar no comitê. Começa a dar errado. Quem tem que ficar no comitê são os assessores, para receber gente, para até ajudar no planejamento, né? O candidato em si ele precisa estar na rua. E quando eu falo estar na rua, não é só estar na rua, é visitando empresas, visitando pessoas, participando de reuniões, criando possibilidades de vídeos para as próprias redes sociais, porque senão você vai ficar dentro de um estúdio ou dentro de uma sala, né, criando conteúdo. Só que, e o mundo lá fora? Que é ali que você tem que estar, é ali que você se vê, né? E as pessoas veem você. Tem rapidamente, uma coisa meio banal. Por exemplo, você resolve fazer uma gravação numa esquina movimentada da cidade, né? Cara, é impressionante o tanto de pessoas que te vê fazendo isso, né? Pessoas buzinando, pessoas gritando o seu nome do candidato, no caso, acenando. E aí você tem um bom conteúdo. Você olha, tá vendo? As pessoas querem conhecer, querem saber o que eu falo, o que eu penso e tal. Dentro de um estúdio, você tem sua equipe. Então, até para isso é importante você estar o tempo todo na rua. E a estética também, assim, mudou um pouco, né? Porque antes a gente tinha aquela estética daquela luz perfeita, aquele brilho. Hoje em dia a gente teve isso, outra coisa, né? Olha, a estética hoje, ela é a estética do cotidiano, praticamente. Não importa exatamente a roupa que o candidato está. Lógico, também não pode ser um circo, mas a forma como ele se... Eu lembro muito por exemplo, teve um candidato que eu trabalhei, inclusive ganhou a campanha... Bom, aqui você pode falar nomes, tá? Sim. Vou dar um exemplo. Trabalhei com uma campanha em Londrina para prefeito, que foi o Alexandre Kiref, por exemplo, né? Nas primeiras conversas, a gente conversando e tal, ele falou, cara, eu tenho uma preocupação e tal. Eu falei, qual que é a sua preocupação? Eu gaguejo de vez em quando. Eu falei assim, tá, e daí? Ele falou assim, como e daí? Eu falei assim, cara, a maioria das pessoas tem algum problema de dicção, às vezes gagueja mesmo, fica muito natural, não se importe com isso, porque se a pessoa começa a se importar em se corrigir quando está falando, sai muito ruim, fica muito antinatural. Então não tem problema quando dá uma escorregada, engole um S, gagueja, ou então erra numa concordância, principalmente para a rede social, que as pessoas sabem que tem muito de improviso na rede social. Né? Aquele momento que o candidato está vivenciando e ele quer passar uma mensagem. Então, a pessoa consegue entender que é diferente de estar num estúdio com tela, teleprompter, porque a pessoa aí não tem o direito de falar errado.
né? Mas na rua, com o movimento, até o movimento do trânsito ajuda a passar uma mensagem de participativa do candidato. É importante isso. E a gente tem um cargo assim que eu queria que a gente fosse bem específico, que são os tais dos deputados, estaduais e federais. Sim, A eleição para deputado federal, estadual e federal, ele tem uma característica que é o tal do nicho. Você podia dar exatamente. uma desbravada nesse tema? Sim, é que tudo, você sempre, todo candidato, ele precisa partir de uma base, tá? Por exemplo, olha, o cara, de repente, é um líder comunitário. Ele já fez muitas ações para a comunidade dele. Então, ele parte desta base para uma eleição, né? São essas pessoas, primeiramente, que vão ajudá-lo, né? Não só votando, mas angariando votos para ele. Então, ele tem que ter uma base. Aí, de repente, o cara é um profissional liberal, por exemplo, é um contador, né? Ele tem os clientes da empresa dele, né, as empresas que ele atende, ele tem o círculo de amizades entre os contadores, e aí você parte de uma base específica, que são os seus nichos. Em alguns casos, esse nicho praticamente ele não é meio indefinido. Por exemplo, se o candidato ele é um apresentador de televisão, ele trabalha numa emissora de rádio, tem programa, então ele não tem exatamente um nicho, porque ele fala com vários segmentos da sociedade. Então, para cada tipo de público, você tem que ter uma estratégia de campanha. Se você é mais nichado, vá conversar com essas pessoas do seu nicho, né, formando grupos de WhatsApp, grupos de conversa, você participar de reuniões, e você já tem que ter um discurso ou uma pauta que atenda a esse grupo. Se você é um comunicador, toda pauta é pauta, né, porque você está falando com diversos públicos, mas necessariamente para a maioria que não é um comunicador conhecido, precisa sair de uma base eleitoral. Sem base eleitoral, não vai para lugar nenhum. E começa, o princípio do princípio do princípio é conversar em casa, né? Eu brinco, as pessoas às vezes não entendem que se você quer participar de uma campanha eleitoral, se você é casado, seja um candidato homem ou um candidato mulher, se você não falou com o seu marido, com a sua esposa, com seus parentes, seus primos, cara, se eles não participarem da campanha, já te atrapalha, porque eles que te conhecem são, e precisam conhecer e gostar também, tem isso. Essas pessoas são as principais cabos eleitorais de qualquer candidato, que é a família, né? Se a família está desunida, te odeia, então você não pode usar. Mas elas são a primeira referência que você tem de que você é uma boa pessoa, que você tem bons projetos, boas ideias. É sempre o seio familiar. A partir daí você vai alargando. Aí os amigos dos amigos, né? Outros nichos, pessoas que você se relaciona, aí você vai ampliando. Mas num primeiro momento, você tem que sempre focar mais, em princípio, no seu nicho eleitoral, naquele grupo que você tem absoluta certeza que está comprando suas ideias. E existe, a gente vê, por exemplo, há candidatos que são votados, muito bem votados em cidades grandes, aí ele não consegue entrar no interior, acaba ficando de fora. Existem Sim. algumas táticas assim de você conseguir dar uma abrangência, às vezes, como é que às vezes muita gente ignora cidades pequenas, a votação? Como é que você vê essa questão de você conseguir ter um pouco de abrangência, que para ser eleito deputado não é muito fácil, não. Não, não é fácil. Mas tem uma coisa que é assim, ó. Raramente os candidatos que são de cidades grandes, vamos pegar o caso do Paraná, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, os candidatos, mesmo eles sendo candidatos de uma cidade grande, eles precisam de votos nas cidades do interior. Por quê? Toda vez que sai, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, pesquisando nomes de candidatos para o legislativo, a pergunta é sempre, olha, em quem você votaria para deputado estadual, deputado federal numa cidade? Os moradores da cidade têm um amigo que de repente é candidato, tem um outro que ele já ouviu falar, tem o ex-prefeito que está se querendo também. Ela vai citar alguns desses que ela realmente conhece, tá? E isso engana, porque muitas vezes, por exemplo, Londrina tem
quase 400 mil eleitores. Aí aparece na pesquisa, fulano de tal foi lembrado por 10% da população. Aí ele faz a conta mais, não é aquela conta maluca, ou já tenho 40 mil votos. E, na verdade, quando chega o processo eleitoral, vem candidatos de todos os lugares do estado para aquelas cidades maiores. Então vem um de Foz do Iguaçu, vem para cá, faz 5 mil votos. Aí vem de Maringá, faz 20 mil. Outro pulveriza. Então você não pode contar com os votos só da sua cidade. Você tem que fazer votos em várias cidades. Vou te dar um exemplo. Candidato a deputado estadual. Na última eleição em Londrina, o candidato que, se eu não me engano, que fez mais votos foi o delegado Francisquini para deputado estadual. Ele fez perto de 30 mil votos em Londrina. Ninguém conhecia o cara. Quer dizer, ele já não estava na conta dos locais que estavam na disputa, né? E isso acontece com muita frequência. De repente, o cara é pastor de uma igreja evangélica. Ele faz a rede dele nas igrejas evangélicas do estado, e não apenas na sua cidade. Por isso que o candidato a deputado estadual ou a deputado federal, dependendo do volume de votos que ele precisa, ele tem que fazer por baixo aí, por exemplo, estadual, ele tem que fazer pelo menos umas 15 cidades. Aí o federal, às vezes, eu vejo candidatos chegando a fazer 100 cidades, né, com pequenas estruturas, com bases de apoio. Então, necessariamente, você precisa pulverizar a rede de apoio para você, na somatória, ter voto suficiente para se eleger. Por isso que é muito difícil quando a gente fala, o fulano de tal conseguiu se eleger só com os votos da cidade. É raro, acontece, tá? Mas é muito raro. E existe alguma estratégia para você conseguir essa pulverização? Como é que você faria isso? Se você está no mandato, né? Por exemplo, você é um deputado estadual, um deputado federal eleito, está no seu mandato. Geralmente, quem está no mandato tem já uma rede de prefeitos que ele atende. Né? Por exemplo, ele vai buscar uma verba federal, leva para Sabáudia, leva aí para Carana, Rolândia. Então, o prefeito da cidade acaba apoiando esse candidato numa possível reeleição. Aí você também tem os vereadores, né, que podem ajudar. Se você não tem mandato, está buscando, né, você pode usar a estratégia de conseguir atrair para a sua campanha os adversários dos mandatários locais. Então, por exemplo, o prefeito está no segundo mandato, procura o adversário principal dele, ou o grupo adversário dele, ou o líder comunitário que quer ser vereador, que não é vereador ainda, mas quer ser vereador, ou o líder empresarial que tem interesse em participar da campanha, mas não participa efetivamente das decisões da cidade, ele está bravo porque ele quer participar. Então, você consegue atrair essas pessoas. Também buscar fazer ações nas cidades. Pega um fim de semana, vai para uma cidade qualquer que você tenha interesse, leve aí vamos pegar uma brincadeira. Leva uma Kombi com 10 pessoas, com seus panfletinhos, com as suas ideias, seus projetos. Varra alguns bairros, entregando de casa em casa, batendo palma, chamando as pessoas. Isso funciona muito bem. E, obviamente, usar muito rede social, né? Que é uma ferramenta muito importante ainda hoje e, com certeza, mais ainda no futuro. E vamos falar de rede social, que às vezes, corrija-me se eu estiver errado, né? A gente vê quer fazer conteúdo, quando você vê a pessoa tá fazendo uma tonelada de conteúdo naquele dia, acaba que os conteúdos acabam ficando rasos, ficam aqueles conteúdos, muitas vezes conteúdo de ego, em vez do conteúdo que agregue para quem está assistindo. Consequentemente, o engajamento vai cair, porque ninguém vai estar interagindo com aquilo, e a pessoa às vezes acaba perdendo uma super ferramenta que é a rede social. Você concorda com esse panorama? Então, você falou a palavra. A rede social, ela é uma ferramenta. Ela não é todas as ferramentas, ela é uma ferramenta do processo de comunicação. Muita gente aposta demais na rede social. Mas o que acontece se você aposta só em rede social? O próprio algoritmo das redes, ele só entrega material seu para quem gosta de você, para quem compactua com as suas ideias. É suficiente? Não. Você tem que falar com muito mais gente
para conseguir votos suficientes para se eleger. Então, a rede social, sim, é uma baita ferramenta, ela é muito importante, o investimento que eu vejo, às vezes, até exagerado, né? Porque durante o processo eleitoral, as empresas donas das redes sociais, elas fazem você pagar o impulsionamento e, mesmo assim, ela reduz a entrega. Né? Então, você está investindo muito dinheiro, muitas vezes, e a rede social está te entregando pouco. E como o algoritmo em si, ele entrega as suas informações para os mesmos grupos, geralmente são pessoas que já te conhecem, já vão votar em você e você não fura muito essa rede. Por isso que é muito importante fazer outras ações de comunicação para você chegar nesse público que não te conhece. Né? Porque se a pessoa ela não te segue, né? Ela vai olhar. E outra coisa, a rede social ela tem uma característica que raramente as pessoas elas leem muito conteúdos ou assistem muitos conteúdos de um candidato. Ela está ali, ela já vê que é candidato, já passa, ela não espera falar oi. Oi, acabou, já foi. Né? Se você pegar, por exemplo, estatísticas de visualização, de tempo de visualização, na maioria das vezes não passa de 3 segundos. Você não passa nenhuma mensagem em 3 segundos. Então, a rede social ela serve muito bem para te deixar mais conhecido, né? As pessoas vão ver que você é candidato, mas ela não é ainda uma ferramenta de convencimento. Ela não vai convencer o número suficiente de pessoas para te eleger para uma disputa que é acirrada como o parlamento. E você acredita muito na questão, às vezes, da pessoa que tem uma bandeira única, no máximo 2, para a rede social, por exemplo, a causa animal. Eu sou o candidato à causa animal, ponto. Bater isso a tecla da campanha inteira. Ou é muito arriscado isso? Não, a gente recomenda sempre que o candidato ele defina no máximo 3 bandeiras. Porque senão fica muito pulverizado a informação. Por exemplo, peraí, mas você está falando o que exatamente? Você está falando de buraco de rua, mas de repente você está falando de causa animal, aí você está querendo criar um programa espacial, é isso? As pessoas não entendem muito isso. Né? O ideal é sempre você ter algumas bandeiras que você define com a sua equipe, ou que já é do seu trabalho normal, né? Porque daí você pode martelar esses assuntos indefinidamente. A gente sempre brinca que você vai falar inúmeras vezes sobre a mesma coisa, mas de formas diferentes. Então você vai pegar um tema por exemplo, vamos pegar o caso da causa animal, que hoje é o bambambam. O bambambam. Você pode falar sobre a saúde do animal, sobre a questão da segurança do animal, sobre animal de rua, sobre cirurgias gratuitas, canis para abrigar. Quer dizer, você tem uma infinidade de assuntos que você pode trabalhar sobre o mesmo tema, que é a causa animal. Né? Da mesma forma, você pode, por exemplo, ser um líder de uma região da cidade, você pode trabalhar as necessidades desse lugar de várias formas diferentes, mas sempre falando sobre a mesma coisa. Você vai só mudar, digamos assim, o tema da comunicação naquele momento, mas com base na mesma pauta que você está usando. Se você cria 10, 15 pautas, as pessoas não vão saber do que você está falando. Chega um momento que ela fala, pô, pera, você está falando do que exatamente que eu não estou conseguindo entender? Por isso, a métrica, normalmente, é você bater sempre nos mesmos assuntos. Porque se você fala... É questão da propaganda de televisão, por exemplo. Você vê a propaganda uma vez, você não presta atenção. Aí vê 2, vê 3. Você vai começar a prestar atenção no que a propaganda está falando depois da 20ª vez que você viu a propaganda. Né? E esse método também tem que ser usado em campanha. Pegue um tema e comece a falar sobre ele. O tempo todo, de formas diferentes, mas o mesmo tema. Dessa forma, você consegue consolidar a mensagem. E aí, se o eleitor acreditou e gostou do que você está falando, a chance de você conquistar o voto é bem maior. E tem um ponto também que a gente vai ter, pelo menos na internet, tal, do hater. E às vezes esse hater, ele vasculha a sua vida, ele te traz uma informação super antiga. E muitas vezes você sabe que essa informação existe. Sim. Você às vezes tá, acho que o pessoal esqueceu.
Será que não tem como você ter um pouco de prevenção nessa questão? Na verdade, quando você faz uma estratégia de campanha, você tem que conversar com o candidato e entender, em especial, todos os problemas que ele já teve. Porque daí você vai preparando vacinas, né, que a gente chama, que são argumentos que você pode usar para que o eleitor ele se sinta respondido. Ele fala, não, pera, é verdade, olha, aconteceu isso, mas o cara fez dessa forma e tal. Então, isso é muito legal porque, primeiro, o candidato ele tem que confiar muito na equipe de campanha, principalmente na coordenação. Porque ele precisa declarar, falar, olha, eu já fiz isso, eu já escorreguei assim, já fui acusado disso, aconteceu, eu briguei uma vez num boteco. As pessoas precisa saber para poder criar as vacinas necessárias. O que não pode é você, no meio da campanha, ser abauroado pela lateral, por exemplo, com uma informação que a equipe não tinha e você não ter agilidade para responder de uma forma que seja mais convincente. Se você não consegue responder de forma convincente, muitas vezes você pode perder uma campanha eleitoral por causa de uma cena, às vezes até banal, que aconteceu na sua vida. Você já teve caso assim que teve que reverter alguma situação no meio da campanha? Empresarial, um monte. E em campanha também. Porque, por exemplo, você vai fazer uma campanha e aí eu lembro muito daquela questão que sempre pega, né? Ah, o cara é inimigo do pobre, né? Como assim? Eu lembro de uma campanha que nós fizemos, uma do próprio Kiref mesmo, que estava durante a campanha. Alguém soltou, isso era nos primórdios dos memes, alguém soltou o meme dizendo, ele disse que é empresário, mas olha ele lá. Ele botaram uma foto dele, uma fotomontagem, numa espécie de um curral, né, com o gado na frente e tal. Tipo assim, para mostrar que, pô, o cara era rico, que pô, não se importava com o povo e tal. E a partir disso, durante uma conversa de equipe lá, um dos meninos da equipe fez uma brincadeira e colocou essa informação. Falou, disse que é empresário, disse que é administrador, mas estava com o Papa. E colocava ele junto com o Papa. E aí a gente começou a olhar e falou, pô, isso pode virar uma coisa bacana. E aí conversamos, aí começamos a soltar. Soltar. E aí virou uma brincadeira, né? Você quebrou a seriedade, apesar de que a acusação era uma coisa boba, né? Mas quebrou um pouco a seriedade, né? E ajudou, inclusive, a deixar o cara mais simpático. Porque aparecia ele jogando futebol, ele no estádio, ele tomando cerveja, uma série de circunstâncias. Você tem que pensar muito nisso, porque às vezes você tenta fazer um meme que pode vir a ser divertido e pode acabar estragando tudo. Então é muito tênue essa questão do humor, tá? E também do deboche. Então tem que ter um pouco de cuidado nisso, né? Porque, por exemplo, você vê gente sendo acusada de todo tipo de coisa. Se tem algum fundamento, né, você tem que trabalhar muito isso para que as coisas não sejam, não estraguem a sua campanha. Agora, é sempre uma situação muito difícil. Sempre uma situação difícil. Por exemplo, você vai para um debate. Se você está no debate e o candidato ele tem alguma coisa que ele deve aí para a sociedade no meio do caminho e ele não se prepara para responder, isso pode acabar com uma campanha. São várias vezes que isso acontece. Porque, como dizia um deputado que eu trabalhei algumas campanhas para ele e para prefeito, também ele dizia o seguinte, que a eleição é muito boa porque ela depura as almas. Né? Porque, como assim depura as almas? Eu fiquei, pô, o que esse cara está falando? Você entra para a campanha, os seus adversários vão vasculhar a sua vida desde a data do seu nascimento até aquele momento. E, obviamente, sempre vão encontrar alguma coisa. Eu, por exemplo, já fiz gol contra. Né? Vários. Vários. A favor eu nunca vi. Vários também. Mas assim, a pessoa fala, pô, mas peraí, esse cara disse que joga bola, esse cara disse que faz isso. Tem um monte de gol contra que ele fez. Já pensou ele fazendo gol contra na prefeitura? Fazendo gol contra no imposto? Sabe aquela coisa que você acaba tirando do contexto e vira uma confusão? Então tem muito disso. A pessoa tem que estar preparada sempre
para responder e para ter argumentos que tirem você daquele foco negativo daquele momento. E vamos de maneira prática. Como é que uma consultoria política poderia ajudar um candidato? Vamos lá, o cara tá ali, é candidato agora, tanto a reeleição quanto às vezes o cara tá tentando o primeiro mandato. Onde é que a consultoria iria ajudar esse cara? Em várias coisas, né? Vamos começar, por exemplo, na forma da pessoa se comunicar, na forma da pessoa falar, na preparação, por exemplo, de uma estratégia de trabalho. Por exemplo, se a pessoa quer fazer uma ação, né? Falou, olha, eu quero que no meu bairro tenha uma usina de lixo reciclável, entendeu? Então, você vai trabalhar isso, prós e contras. O que é pró? Poxa, que bacana, a gente vai conseguir reciclar um monte de coisa, benefício para a natureza, etc, etc. O que é contra? Vai infernizar a vida dos moradores do entorno, vai ter aquele monte de gente carregando cacareco para lá, vai cair na rua, vai sujar. Então, a consultoria ela serve para isso, tanto para ajudar, né, você montar uma estratégia de campanha, trabalhar os temas que você vai trabalhar nessa campanha, o que pode ser benéfico na sua campanha, até também para buscar vacinas para problemas que você possa vir a ter, né? Então ela ajuda na elaboração do seu projeto de trabalho, né? Não deixa, por exemplo, você fugir muito, olha, eu vou, por exemplo, conversar hoje com um grupo empresarial, né, sobre tal tema. Preparar o candidato para ir conversar, para que ele entenda o que, por exemplo, esse grupo empresarial tem interesse. Porque não adianta você vai falar aí sobre tecnologia da informação e o cara está preocupado com o buraco na rua, na frente da empresa dele, que passa o caminhão quando ele sai e não consegue tirar o caminhão e a rua acaba com o poder de escoamento logo das mercadorias. Quer dizer, tudo isso contribui para você trabalhar formas de convencimento, né? E outra coisa também, né? A forma, por exemplo, uma coisa banal, a forma de cumprimentar as pessoas. Mãozinha mole? Mãozinha mole, às vezes a pessoa não olha nos olhos, que são coisas, as pessoas falam, por exemplo, você tem ideia por que as pessoas votam no candidato? Então, tá vendo? Normalmente, uma das coisas mais, digamos, o final da fila é sobre as ideias. É impressionante. A pessoa vota se o candidato é bacana, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é gordinho, se ele é simpático, se ele apertou direito a minha mão, se ele me deu atenção, se eu acho que ele é o melhor porque o outro é meu inimigo, né? Não necessariamente é pelo seu projeto de trabalho, pela sua capacidade de desenvolver ações políticas que sejam benéficas para a sociedade. Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo numa pesquisa que eu fiz. Uma vez eu estava entrevistando uma psicóloga, uma senhorinha já com seus quase 80 anos, uma psicóloga que era muito conhecida por aqui, e sobre como as pessoas votavam. E a gente conversou bastante e tal, e aí num determinado momento ela falou assim, olha, eu, por exemplo, vou te dar um exemplo pessoal. Quando eu era estudante e comecei estava estudando na faculdade ainda, eu votei várias vezes no Álvaro Dias, que foi senador da República, foi governador e tal. Eu falei, tá, e por que a senhora votou no Álvaro Dias naquela época? Ele era bonito. Só por isso, mas só por isso. Só por isso. Eu votei umas 2 ou 3 vezes porque ele era bonito. Depois que eu estava mais madura, que eu comecei a entender que o voto era muito importante, então eu tinha que buscar mais informações do candidato, entender o que ele realmente queria fazer, etc, etc. Hoje, por exemplo, no Brasil, você tem 2 correntes, direita e esquerda. A maioria de quem está na esquerda não vota no candidato da direita porque ele é de direita, não por causa das ideias. E o inverso também. O que eu mais ouço, temos que tirar o partido X do poder.
Entendeu? Ah, mas por quê? Não, porque temos que tirar do poder. Mas e esse aqui, não tem problema? Não, mas tudo bem, mas o outro a gente tem que tirar. Então não tem muita lógica isso, não tem a ver exatamente com projetos de campanha. Se você considerar hoje, se você acompanha, por exemplo, a discussão nacional, raramente você vai ver os candidatos, por exemplo, à presidência da República, discutindo projetos de país. Você não vê isso. Você vê um cara falando, não, tem que tirar o fulano, tem que colocar o cicrano, tem... Isso não é projeto de poder. Então, o voto, ele é muito suscetível a essas coisas. Né? Às vezes a pessoa vota contra, mas não sabe por quê, e vota a favor também não sabendo por quê. Então, às vezes, um aperto de mão você garante um voto. Um aperto de mãos sério, você ganha um voto. Uma palavra, uma brincadeira fora de hora, você perde um voto. Né? Então, tudo isso o consultor pode vir ajudar numa campanha eleitoral. Né? Fazer com que o candidato ele não perca a espontaneidade, que não pode, mas que não seja desagradável em alguns momentos, que entenda os ambientes que ele está buscando voto. Tudo isso faz diferença. Por exemplo, se você vai num bairro, né, vamos supor, muito de periferia, dificilmente você vai de terno e gravata, mas tem gente que vai, com 300 assessores e tal. Quer dizer, a pessoa do bairro, ela se sente intimidada. Fala, pô, mas peraí, os caras nunca vieram aí vem todo mundo de terno, um monte de carro preto e não sei o quê, fazendo o quê aqui? Já fica assustado. Se é um cara que vai não precisa ser muito, não é simplório, mas com uma roupa um pouco mais simples, mais adequada para aquele momento, a pessoa já se sente mais próxima dele. Falou, pô, é gente igual a gente. Você vai para uma reunião empresarial, você já também tem que, sabe, são detalhezinhos que acabam contribuindo para que o seu projeto de campanha, as suas ideias, elas sejam melhor assimiladas. Entendeu? Por exemplo, se eu vou numa reunião empresarial, começa a falar muita brincadeira, muita piada, brincando, sacaneando, tal. Vou falar, pô, mas que cara é esse? Como é que ele vai resolver? Ele vai ter que sentar com o governador, vai ter que sentar com o presidente da República para resolver o nosso problema desse jeito? Né? Então, tudo isso a consultoria te ajuda. Além de leitura de pesquisa, saber onde é que você está melhor, que mudança de rumo, de repente, você tem que tomar para agregar mais voto, se você está bem adequado no discurso que você está fazendo, se aquele discurso, naquele momento, ele é adequado. Por exemplo, numa campanha agora, é bobagem você falar de desemprego. Porque as taxas de desemprego no Brasil hoje são muito baixas. Hoje está em torno de 5%. Né? Toda vez que eu ouço alguém falar, pô, mas falta emprego, eu falo assim, onde que falta emprego? Entende? Então, a pessoa se sente... A pessoa adequar o discurso. Falta emprego para a gente com qualificação, bons empregos. Exatamente. Por isso que eu estou te falando, você tem que adequar o discurso. Né? Aí alguém fala, olha, a gasolina tá cara. Eu falei, você dá uma pesquisa na internet quando é que foi, como foi, tal, o que está acontecendo. Então, sempre você pode adequar o discurso e não só adequar o discurso, é você criar argumentos para você conversar. Porque o normal, em todas as campanhas eleitorais, sempre tem alguns assuntos que vão e voltam. O emprego é um deles. Quando tem crise no país, todo mundo fica dizendo que tem que trazer emprego, mais indústria, escambau. Quando está estacionado, o emprego está num patamar de razoável para bom, que é o caso agora, as pessoas focam na saúde. Não porque os postos de saúde estão dizendo... Vou te dar um exemplo claro. Na campanha passada, a gente fazia aquelas pesquisas qualitativas. Colocam várias pessoas dentro de uma sala, de várias profissões, todo tipo de renda, e você começa a conversar e tal. Você fala, estamos trazendo uma empresa de fora, a gente queria saber como é que é a cidade e tal, queriam entender o que vocês pensam, até para a gente repassar para essa empresa e tal. E você começa a trabalhar. Aí tem algumas situações que foram bem curiosas, por exemplo. E como é que está a situação na cidade, da saúde? Não, todo mundo reclama, né? Todo mundo reclama. Aí a pergunta, tem alguém que já morou fora de Londrina, que veio para cá e tal? Fulano.
Como é que era a saúde na cidade que você morava? Meu Deus, era um horror. Tô no céu aqui em Londrina. Você entende? Então são visões diferentes sobre o mesmo assunto e no mesmo momento do bate-papo, né? Toda vez que alguém fala por a questão do emprego, olha, não tem emprego aqui. Você veio de onde? É de tal lugar. E como é que era lá? Nossa, era um inferno. Era um horror. Aqui eu encontro emprego muito fácil. Então você muda. Então você tem que entender também o que essas pessoas pensam, né? E qual a expectativa delas para você, obviamente, ir afinando o discurso que você tem que usar. E uma dúvida. Claudio Walsh está com o CNPJ aberto para essa campanha? Olha, a gente sempre está olhando para todos os lados, né? Estudando. A gente teve algumas propostas durante Porque esse assim, só para dar um contexto, esse homem joga bola 2 vezes na semana, vai na academia agora todo dia, tá uma máquina esse homem. Academia 2 vezes por semana. Não, a gente está trabalhando normal, né? A gente está com o portal Paçoca com Cebola, que é um portal muito focado em política. A gente está fazendo várias lives também focados, né, nos contextos nacional, estadual, em especial estadual, da política do Estado, que esse ano tem campanha para governador e tal. E a gente faz também trabalho de consultoria, né? Principalmente porque a gente sempre brinca, né, que independentemente da ferramenta hoje que se usa para comunicação, a base da comunicação é sempre a mesma, né? É você falar algo que a pessoa consiga assimilar e entender. Independentemente do tipo de ferramenta que você vai usar, a base da comunicação é essa: eu conversar com você, você me ouvir e entender o que eu estou querendo falar, né? Porque eu dou muito curso de media training, né? Treinar gestores de empresa, políticos e etc. Eu sempre falo, olha, não fale de uma forma que a pessoa não compreenda, porque daí você não se comunicou. Que é uma mania mesmo de várias categorias profissionais, Não, mas né? e o mindset, Claudio Walsh? Não vai ter que ter um mindset nessa. Por exemplo, é uma coisa que me incomoda muito, né? Principalmente na área do marketing, se usa demais jargões em línguas estrangeiras, né? Eu tenho umas histórias dessa, mas aí fica para outro podcast, porque senão eu vou falar mais uns 3 dias. Mas é aquela coisa, você vai numa mesa de reunião de empresa, em vez da pessoa falar, olha, a gente tem um orçamento X para resolver esse tal problema. Não, nosso budget tal. Você fica, aí tem gente que fica olhando assim para um lado, o que estamos falando? Seja claro. Mas eu vou te dar um exemplo só para a gente encerrar essa parte da comunicação. Eu atendia um escritório muito grande de advocacia de Londrina e eu levei um dos advogados para uma entrevista na CBN, que é uma rádio que atinge muito lideranças e principalmente quem toma decisão. Aí nós chegamos lá, o advogado deu uma entrevista interessante e tal, terminou a entrevista, nós saímos, ele virou para mim assim, todo entusiasmado, né? Falou, o que você achou? Eu falei, foi uma bela numa porcaria, né? Aí ele ficou me olhando assim, como assim? Eu não falei bem? Eu falei, olha, você tem que pensar o seguinte, ó, você deu uma entrevista, a gente tinha treinado antes, tá? Você deu uma entrevista. Você falou, olha, a lei número 38 pode impactar nessa sua decisão. Aí eu falei para ele assim, que lei é essa? Ele falou, como? A lei não sei o quê. Eu falei, olha, então, por exemplo, na próxima vez você vai falar o seguinte, a lei número 3.430 de 2010, que diz o seguinte, essa lei, ela diz que você tem que fazer isso, 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 se você não fizer, tem essa e essa punição, é essa lei. Para a pessoa entender. Porque só citar número de lei, as pessoas não entendem. Isso vale para um monte de outras coisas. Por que um advogado vai para uma entrevista e fala data vênia? Eu não sei o que é data vênia. Exato, exato. Então, a maioria das pessoas não entende alguns jargões, ou vários jargões. Então, qual que é a recomendação sempre? Fale de uma forma clara e simples para que todas as pessoas possam entender. E não apenas no seu nicho. É diferente, você vai dar uma entrevista para uma revista ou um portal jurídico, por exemplo, que você pode usar esses jargões que o público desse portal ele vai entender. Se você vai para uma mídia aberta, uma emissora de rádio,
um podcast que é para todo mundo, uma revista, uma emissora de TV, entenda, você tem que falar com a clareza para qualquer pessoa possa entender o seu discurso. Se você falou e a pessoa não entendeu, data vênia, não houve comunicação. E aí não adiantou nada, você perdeu o tempo seu e da pessoa que está te ouvindo, né? Oh, interessante. Ô, Fabinho, deu um tempo aí bom, né? 40 minutos de papo aqui. A gente ia, se desse, a gente tinha mais horas aqui, né, Claudião? Aí eu. Mas aí o Claudião vai precisar começar a pagar ele, aí vai ficar muito caro. O problema de você estar há muito tempo na comunicação é que você enfileira histórias e mais histórias e exemplos. E nem todo mundo tem tempo suficiente para ficar nos ouvindo o tempo que a gente gostaria de ficar conversando. Não, mas ó, agora vocês viram, o Claudio Rocha aí tá com o CNPJ aberto, Sim, ele vai conseguir faltar de um futebol em outubro para te atender. Não, a gente tem o tempo, a agenda a gente organiza, não há problema. E o futebol também não me merece, né? Então a gente consegue adequar sem muitos problemas. Falei, teria que ir pro yoga para melhorar esse futebol, mas aí é outro assunto também. Oh. Um alongamento sempre ajuda, viu? É uma coisa que eu preciso muito. Desde sempre eu nunca tive um bom alongamento e quando eu fazia pilates com frequência ajudava a barbaridade. Pilates é bom também. Pilates é bom. Bom, Claudião, vou agradecer a sua disposição de estar aqui. Prazer. Reforçar, né, que o Claudião tá com disponibilidade algumas, né? Não muitas disponibilidades aí para consultorias. Inclusive, a gente já fez várias parcerias aqui. O rapaz parcerias. Trabalha muito bem. Já fizemos campanhas junto aí. Campanhas juntos e deram ótimos resultados. Né? Já ganhamos, já perdemos, já... As pessoas têm que entender, isso é bom falar, sabe? Ganhar e perder do jogo. E o perder em traços, né? Porque a gente já fez deputado federal mais votado em Londrina que acabou não elegendo. Exatamente. Eu, por exemplo, eu fiz uma das campanhas que eu mais gosto, assim, das que eu já fiz, foi de um candidato que tinha muita dificuldade de fala, né, porque ele tinha um problema realmente de saúde, que era um problema de cognição, ele tinha pouquíssimo vocabulário, e mesmo assim a gente conseguiu fazer com que ele fosse assim, extremamente bem votado, ele fez 35% dos votos, e por uma circunstância não teve segundo turno, né? Morreu no primeiro turno. Mas 35% dos votos é voto. E outra. E corrija-me se eu estiver errado. Você fez tudo isso em questão de 90 dias, que ninguém sabia. Ele saiu de 2%. Ele decidiu ser candidato no dia da convenção. Por exemplo, na semana passada, que teve o final das convenções, e aí a eleição era em outubro. Quer dizer, você tinha 2 meses e pouco para transformar um desconhecido num potencial prefeito, potencial governador. É bem complicado, mas assim, foi uma das campanhas que eu confesso que eu achei mais bacana e que deu um baita resultado. Né? Porque e também as pessoas veem, por exemplo, a primeira campanha para deputado, você pode não ganhar nessa, mas você começou a se construir. Até porque as campanhas, o voto, ele acaba se consolidando durante o tempo. Né? Às vezes você faz uma campanha e é muito ruim, mas as pessoas têm que aprender que campanha não é só em período eleitoral, é todo dia. Então, olha, terminou a campanha, não me elegi, continua. Continua fazendo a sua campanha, visitando as pessoas, se empenhando, participando de reuniões, trabalhando em projetos que são importantes, que vai consolidando a sua imagem, vai consolidando o seu voto. De repente, você acaba se elegendo. Porque, às vezes, as pessoas não entendem que vai numa campanha... Vou por cá o caso aqui de hoje para deputado estadual no Paraná. São 54 vagas na Assembleia Legislativa. Cada partido pode lançar 55 candidatos, que são 54 mais um. Nunca entendi essa regra, mas é assim. 54 mais um. Nós temos, acho que, 20 partidos no Brasil... Né, que estão registrados. Eu não sei quantos exatamente no Paraná vão disputar, mas vão ter aí perto aí de 500, 700... Quase uns 800. Uns 800 candidatos a deputado estadual. 54 se elegem, os demais vão ficar pelo caminho. Né? Agora, se continuam trabalhando, daqui a pouco chega a vez deles também. Tá.
Então, perfeito, Cláudio. Eu agradeço aqui Um grande a prazer. sua disponibilidade. O maior lateral que eu já vi jogar. Mais ou menos. Só estou em altura, claro. mas... então, Foi um prazer. foi muito bom. Obrigado, Osti. E quem sabe em breve voltemos a trabalhar juntos. Com certeza, não tenha a menor dúvida que as possibilidades são sempre muito boas. Fechou. Obrigado, Osti.